Olá, está começando mais um Café com Letras e no programa de hoje vamos conversar com a escritora Marlite Zatto Trentin. Ela que nos traz aqui a obra História nas Mãos, que tem o objetivo de discorrer sobre toda a história, digamos assim, do Seminário da Terceira Légua e outras agremiações que se constituíram formando, digamos assim, o patrimônio cultural dessa região tão importante de Caxias do Sul. Dona Marli, se puder chamá-la assim, é um prazer tê-la conosco. Prazer é meu de estar aqui com vocês. É muito difícil a gente dar conta de contar toda a história de comunidades desse tipo que constitui, em última análise, a própria trajetória do município de Caxias do Sul. Aí nós vamos pegar as comunidades do interior, Santa Lúcia do Piaí, Vila Seca, Vila Olivo, mas a senhora se atém especificamente à Terceira Légua, região onde a senhora mesma conta que é natural de lá. Sim. E eu gostaria de começar, num primeiro momento, falando das motivações que a levaram a constituir todo esse panorama historiográfico. Depois, quem tiver a oportunidade de folhear o livro vai ver, há uma cronologia bastante exaustiva, combinando datas históricas, breves observações, personagens e muitas imagens e fotografias de modo geral. Então, nós temos hoje lá funcionando o Ponto de Cultura História nas Mãos e ele faz parte de um projeto que tem a duração de 3 anos. Uma das metas para o terceiro e último ano era criar um material de divulgação. O livro, no caso? Podia ser qualquer outra coisa, mas a gente preferiu criar alguma coisa que contemplasse os 3 grupos que fazem parte do Ponto de Cultura, CTG, Teatro e Coral, e a própria comunidade em si, né? Então surgiu a ideia do livro. Por quê? Porque o Ponto de Cultura funciona dentro do prédio. Claro. Né? E aí, aqui a gente conta a história do próprio prédio, como começou, a história do CTG, do teatro e do coral que fazem parte. O prédio em si, para que as pessoas entendam, quando se fala em seminário, de fato, ele era um seminário de formação para padres. Para né? padres. E essa é uma peculiaridade interessante, as pequenas comunidades, independentemente da religião, mas se nós formos pegar, por exemplo, na questão católica, as cidades, ao longo da história, elas vão se desenvolvendo a partir das igrejas. Aqui, nesse caso, há uma provocação no sentido do seminário, Isso. que se tornou, inclusive, ponto não só para aqueles que iriam seguir a carreira religiosa, mas, inclusive, logo que começa ali em 53, e depois a senhora, no decorrer do programa, vai nos ajudar a lembrar de todas as reformas, vendas, aquisições que esse prédio teve. Mas, inclusive, havia, em meados dos anos 50, até a década de 70, o governo do estado comprava vagas e ali funcionou também uma escola, né? Dentro do seminário, o que se denominava naquela época como ginásio, hoje equivaleria ao ensino fundamental ou até anos atrás o 1º grau, mas, em suma, de 1ª a 8ª série, dezenas de crianças ali estudavam, inclusive se formaram no 1º grau. Na verdade, 6ª, 7ª e 8ª séries funcionavam ali. E da 1ª à 5ª série funcionavam na escola anexa, que não seria dentro desse prédio. Dentro do prédio, mas que corresponderia ao que se chamava de ginásio, né? Isso. Exatamente, isso. tá. A parte do ginásio funcionava ali. É que essas nomenclaturas da área da educação é sempre difícil de guardar e até hoje em dia mudaram. O antigo 1º grau já está com 9 anos, né? Antes eram 8. Agora mudou, né? Muda bastante. Mas, enfim, a senhora fez um trabalho exaustivo, depois a nossa produção vai mostrar as imagens, inclusive, da primeira professora que foi lecionar. Tem lá a foto, os documentos, as primeiras turmas que se formaram, eventos simbólicos para a comunidade estudantil, como Semana da Pátria, gincanas, festa Olimpíadas, junina, festa junina. A senhora teve esse trabalho de ir atrás daquelas pessoas, inclusive muito emocionante no início, os pedreiros que trabalharam nas reformas, na constituição do próprio prédio. E eu queria que a senhora lembrasse o porquê que ele começa como seminário, aí ele vai recebendo esse viés de abrigar uma escola dentro dele, digamos assim, e depois termina, né? Por que o próprio objetivo do seminário encontra o seu ocaso, inclusive os padres deixam, né, o prédio, né? Queria que a senhora ajudasse quem está nos acompanhando a recuperar o porquê dessa ascensão e queda, se poderíamos dizer assim. Na verdade, eu também não sei por que foram embora, né? Porque hoje
aqui no sul não existe mais a ordem desses freis que venderam por último, né? Qual era a ordem? Os franciscanos conventuais. Exatamente. Hoje a primeira casa deles é em Curitiba. É só de lá para cima eles moram. E ainda hoje, nos primórdios eram os irmãos paulinos, né? Os paulinos. Começaram com os paulinos, depois eles ficaram por um período com a promessa de energia elétrica que eles queriam instalar lá a tipografia, né? E a energia elétrica não chegou. Eles venderam, se instalaram em São Ciro, onde conseguiram fazer o que eles precisavam fazer, né? E lá chegaram os claretianos. Ficaram por 9 anos também, e aí é que chegaram os franciscanos conventuais. E foi a partir dali que se instalou o ginásio Claro. Nossa Senhora de Lourdes. A partir deles, eles que abriram as portas para contemplar os alunos da comunidade, porque não tinha onde estudar lá, né? Tinha que se deslocar para a cidade, porque lá só funcionava até a 5ª série. E aí 6ª, 7ª, 8ª não tinha, e eles abriram as portas para contemplar os alunos da E comunidade. quando que os padres deixam de vez o prédio? Aí eles desativaram o seminário, o ginásio. Isso já nos anos 70, no né? final da década de 70. Final da década de 70. Ainda nos anos 80 a senhora cita algumas passagens ali, Aí foi, bem no início ainda, né? Isso, e aí, mas eles continuaram atendendo a comunidade, só que eles passaram a residir no Desvio Risso. Claro. Passaram a residir ali e vinham para atender só a comunidade, né? E o seminário fechou as portas, aí eles alugaram o prédio por um tempo e aí sofreu depredação, sabe? Nossa, ele sofreu muito o prédio. Foi A senhora assim, cita até fenômenos climáticos, né? Um também, vendaval muito intenso. Aí depois uma família o adquire, no caso o prédio, Isso. e ele acaba se tornando um espaço turístico, né? Sim. Aí os irmãos Arbugeri, uma vinícola bem conceituada lá da comunidade, eles se reuniram e compraram, pelo medo de que ali chegasse alguma coisa inconveniente à comunidade. Claro. Aí ficaram com eles por um tempo, aí eles venderam por um grupo. E ali, esse grupo hoje, nem todos continuam, só alguns continuam como proprietários do prédio. E ali se instalou a Sotur, se instalou o Instituto Vêneto, Escola de Agriturismo, que funcionou lá, e vários cursos, né, pessoas que vinham de fora, instrutores italianos na área da culinária. Foi um período assim bem proveitoso para a comunidade. Pelo que a senhora coloca, as dificuldades de manutenção das estruturas lá. E aí nós vamos citar, no primeiro momento, a escola, que depois fecha, né? Em meados dos anos 70, os próprios padres que vão embora, desativam o seminário, pela questão da eletricidade e creio eu também de transporte, né? Que até hoje até não, com os programas de asfaltamento do interior, aquela região melhorou bastante, mas por exemplo a telefonia continua sendo uma crítica, uma dificuldade recorrente, né? E naquele momento era a energia elétrica, que como a senhora relata, deve chegar ali pelo final dos anos 50, 60, né? No início da década de 60 chega a energia, né? Porque antes eles puxavam a energia da cascata da gruta que tem lá. Era um maquinário bem, sabe, chegava uma certa hora da noite e a luz quase morria, né? Quase morria, claro. Então era bem complicado, né? E o que a senhora lembra, assim, de passagens? Porque toda essa trajetória que nós estamos relatando, mal ou bem, a senhora acompanhou, ainda que como criança, mas a senhora participou mais ou menos dessa cronologia toda que, de uma forma ou de outra, é relatada aqui no livro. Que lembranças a senhora traz desse período? As lembranças mais marcantes que eu tenho foi do período que eu estudei ali dentro, né? Que eu estudei, fiz 6ª, 7ª e 8ª séries. Cumpriu o ginásio, digamos assim, naquela época, né? Então, dessa época, sim, eu tenho muitas lembranças e muitas coisas boas, porque, assim, a gente tinha os freis como professores, como amigos e até como colegas, porque quando aconteciam os passeios das turmas da escola, a gente saía de ônibus e a gente se referia a eles, Frei, Frei, Frei. As pessoas ficavam olhando porque eles tinham jeito de meninos, né? Claro. Eles não pareciam freis, padres, né? Então, são coisas que marcaram muito a gente. E a unidade que tinha lá. Os freis reuniam os alunos para assistir os jogos da Copa do Mundo, todos no refeitório do seminário, todos torcendo. As festas juninas, a horta que era mantida lá, que na época era muito forte as aulas técnicas, né? E técnicas agrícolas, nossa, né?
E aí o professor que cuidava dessa área era muito dedicado, né? E os alunos ajudavam a construir essa horta e a produção, o que sobrava, os alunos levavam para casa. Porque abastecia o seminário, o que sobrava era dividido entre alunos e professores. Então são momentos assim, realmente eu vivi, né? Foi bem marcante, bem bom. E eu gostaria de retomar, porque as senhoras, o livro também se presta a trazer aspectos contemporâneos, que para além da trajetória do seminário em si, recentemente nós temos, por exemplo, 2 grupamentos que se desenvolvem ali, em 99 o CTG e mais recentemente, já nos anos 2000, se eu não estou enganado, 2007 o Coral, do qual a senhora também é membro e participa e canta, sim, enfim. Eu gostaria que a senhora detalhasse principalmente esses 2 pontos, o CTG e o Coral, que dão uma ideia da complexidade cultural que se arraigou na Terceira Légua a partir dos seminários, podemos dizer assim. O CTG, na verdade, ele tem sua sede própria, né? Eles têm um pavilhão na comunidade de Santo Antão da Terceira Légua, que eles chamam de Galpão Crioulo. Então, eles ensaiam ali. A referência deles é o ponto de cultura que funciona no seminário. Claro. Mas o encontro deles, os ensaios, mesmo porque o chão ali no seminário não é adequado para as danças. Eu digo, né, a partir do seminário, o seminário como um ponto provocador de produção cultural naquela região. Mas o CTG já funcionava antes de estar dentro do ponto de cultura. E o Coral também, né? O Coral surgiu em 2007 por outro projeto da época, né? Só que eu não estou no Coral desde o comecinho. Eu entrei depois. Entrei depois, então o comecinho do Coral eu não acompanhei como foi. Claro. Mas depois sim, aí... E tem o grupo de teatro La Famiglia dei Talenti que não dá para deixar fora, porque esses foram bem importantes, assim. Eles, começaram com encenações da Sexta-feira Santa, Paixão e Morte, do que Nascimento. A senhora cita no livro, as encenações, já na parte final, né? Isso, então assim, foi uma coisa bem marcante ali para a Terceira Légua também. Então, na verdade, são 3 grupos que sustentam o ponto de cultura, a História nas Mãos, né? E que, última análise, também recupera muito a trajetória da cultura italiana, né? Isso. A gastronomia, a música, a fé, as encenações, né? Isso. Digamos assim, traje, a indumentária em si do italiano, isso tudo é recuperado tanto nas encenações, no coral. E aí mescla com a cultura gaúcha. Sim, e o CTG como não poderia deixar de ser, porque Caxias tem essa peculiaridade, que as pessoas geralmente lembram de Caxias só na questão dos italianos, mas há uma variedade enorme de etnias que veio para cá. Inclusive no desfile da Festa da Uva a cada 2 anos nós podemos ver ali poloneses, até alemães, suíços e por aí afora, e aquela ideia também de Caxias como a capital dos centros de tradições gaúchas, né, os CTGs, que é uma enormidade, inclusive lá numa comunidade que vai se dedicar ao aspecto da colônia e do italiano, também houve essa chama do tradicionalismo e a ponto de constituir um CTG próprio, né? E ali é bem interessante tu ver crianças de 5, 6 anos dançando e assim tem que ver o amor e a dedicação dessas famílias, sabe, com esse tipo de coisa, né? É um lugar, assim, para contemplar as famílias, né? Nós estamos um pouco na reta final do programa e eu gostaria que a senhora, até pela experiência que a senhora teve, porque todo esse desenvolvimento cultural, seja no seminário, seja a partir dos grupos artísticos, eles intensificam um desejo de estar junto. É isso que mantém vivas as comunidades, né? E aí as pessoas vão recorrer a uma série de pretextos, né? Para que essa tradição não se perca, né? Como é que a senhora tem vivenciado isso, inclusive passado para os seus, digamos assim, descendentes, né? Para que isso não se perca, inclusive materializando em livro, né? Assim, eu acho que ninguém vive sozinho, né? A gente precisa um do outro. E eu falo agora como integrante do Coral Radice d'Italia. Eu digo assim, existia uma vida antes do coral. Essa vida ganhou em dinâmica, em amizade, em cultura, em experiência, em muitas coisas, depois do Coral Radice d'Italia. Claro. E eu penso que tanto para o grupo de teatro como para o CTG, eu acho que o sentimento é o mesmo.
essa vida dessas pessoas que fazem parte, ela ganha, né? A partir do momento que tu te insere numa coisa dessas. Tu sempre sai ganhando, né? Em amizade, em conhecimento, em tudo que tu vive ali dentro, né? Então eu acho assim que ninguém vive sozinho e o bom é estar com pessoas, né? Dona Marli, quando o entrevistado é bom, a gente nem sente o tempo passar e nós poderíamos aqui ficar uns bons minutos ainda recuperando aspectos dessa história tão bonita que a senhora retratou aqui. Eu gostaria que nessa parte final a senhora abordasse algum ponto que nós não tocamos até aqui, faça suas considerações e já deixa o convite para que daqui a alguns meses, provavelmente a senhora vai desenvolver mais alguma obra e que a senhora retorne aqui para nós continuar conversando sobre esse tema que é tão caro para a comunidade de Caxias do Sul, que mesmo aqueles que vêm para a zona urbana não deixam de retornar ao interior e sempre cultivam esse imaginário do colono, do interior de Caxias, ele é sempre muito vivo na cidade, inclusive para aqueles que não nasceram aqui, né? Bom, a Terceira Légua faz parte do roteiro turístico Estrada do Imigrante, né? Por ali nasceu Caxias. Os imigrantes chegavam lá no Caí e subiram a montanha a pé por ali, para chegar aqui em Caxias, né? Então ali tem uma coisa muito forte de cultura, né? E eu acho assim que a ideia do livro, eu sei que muito se perdeu, mas foi para preservar o que ainda resta, né? Por isso que surgiu a História nas Mãos. E por que História nas Mãos? Para contemplar tantas mãos que fizeram essa história, né? As mãos que trabalharam, que suaram, que abraçaram, que acolheram e que continuam fazendo hoje, né? Continuam fazendo, de repente de forma um pouco diferente, porque hoje nós temos tudo a nosso favor, né? Tudo se desenvolveu, né? Não é mais na enxada, no arado, claro, tração animal como era na época, né? Tudo hoje está tudo mais facilitado. Sim, o maquinário agrícola é fantástico, mas a história permanece, né? Aí, eu acho que tudo isso faz parte da nossa vida e a gente tem que preservar, a gente tem que cuidar. E mal ou bem potencializa a própria história oral, porque a própria história oral, em dado momento, ela vai se desgastando também, né? Vai passando um para o outro até que se perde. O livro mantém aquilo vivo, né? Não deixa se perder também a própria história oral. Né? Aqueles que trabalharam lá no comecinho das obras do prédio, muitos já faleceram. E a história foi com eles, né? Porque ninguém registrou o que eles contavam, né? Exatamente. Então, para mim foi uma experiência única. Consegui encontrar ainda um dos pedreiros vivos, né? E tá aqui ele, né? Tá ali a imagem, né? Tá aí a imagem. Então, e ele ficou muito emocionado quando que eu busquei as informações do que ele viveu, né, nessa obra. E foi muito gratificante, muito bom mesmo. Gratificante é para nós poder ter conversado com a senhora, eu lhe agradeço mais uma vez. Muito Conversamos então com a escritora Marli Tisato Trentin. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro.